Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Bem, meus queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, comentando os devocionais propostos para a leitura diária da lição 13 nesta semana, cujo tema é a renovação da esperança. Neste trimestre, encerrando com esta lição, estudamos "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Na classe dos adultos, a lição proposta nos traz este fechamento falando-nos da renovação da esperança. Nesta quarta-feira, o título proposto é "A fé da igreja baseia-se nas palavras de Jesus". 2 textos são propostos. O primeiro está em João, capítulo 20, e o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: "Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos." Versículo 10 ainda diz: "Tornaram, pois, os discípulos para casa." Bem, quando nós vemos a expressão "a fé da igreja baseia-se nas palavras de Jesus", não podemos nos confundir pensando como alguns teólogos do primeiro século, que somente os evangelhos ou as porções em que Jesus Cristo pronunciou pessoalmente formam a base da igreja. Jesus é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia toda testifica de Jesus. Tanto judeus como gentios e a igreja creem em Jesus pela descrição, pelo que diz, pelo que narra as Sagradas Escrituras, compreendidas aqui para o nosso estudo da forma que Deus preparou para nós neste tempo, em Antigo e Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, Jesus aparece como a promessa da vinda de um Redentor, do Messias. Jesus é a rocha, simbolizado pela rocha de Meribá. Jesus é simbolizado entre os judeus como a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Toda a Escritura aponta para Jesus, nos mostra ao Senhor. As profecias sobre a redenção, que falavam sobre a volta do cativeiro babilônico, a volta do cativeiro assírio, a libertação do povo de Israel do Egito, todas elas com inferência ao libertador final, tanto de Israel como das nações, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela dá base então para a fé. Diferente do versículo 8 que nós vemos João entrando no sepulcro, e diz aqui que ele entrou no sepulcro, viu que Jesus havia ressuscitado e creu. Os outros discípulos, porque não sabiam a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, então não creram. Foi algo totalmente antagônico à atitude de João com a atitude daqueles que não conheciam a Escritura. Nós vemos outra passagem que também está proposta para hoje, que é Lucas, no capítulo 24, e versículo 46, que também é muito conhecida entre o povo do Senhor, que nos diz assim: "Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos." E o Senhor vai dar ali as últimas instruções. Veja,
A ressurreição de Jesus representa, ela consiste no ápice da fé cristã. É um milagre único do Senhor. Assim como um só foi gerado pela divina concepção do Espírito Santo no ventre de Maria, que foi Jesus, assim também ele foi o único que ressuscitou da morte até aquele momento. E agora os que ressuscitam porque nutrem a esperança. Obviamente, nós aqui ainda não passamos pela ressurreição do corpo, mas quando o Senhor Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, assim diz a Escritura. Essa ressurreição vai dar nos moldes da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou num corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. Veja que Jesus, neste aspecto, é o primogênito da ressurreição, como diz Paulo. Por ser um milagre, faz então contato. É a parte metafísica, que diriam os filósofos, é a parte sensível, a parte espiritual, que toca, que faz com que aqueles discípulos que estavam com a sua mente tampada se lhe abrisse o entendimento. Quando eles percebem Jesus, através de um sinal da parte do Espírito Santo, que lhes abriu o entendimento, então eles imediatamente creem. Assim é a fé que há no Senhor Jesus. Neste aspecto, a evangelização só é possível com mais veemência e eficácia através dos sinais do Espírito Santo. E esses sinais seguem os que creem. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele imediatamente tem uma evidência. Para nós, os pentecostais, cremos, como doutrina bíblica inerrante, que o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado pelas línguas estranhas ou línguas espirituais. É o que está em 1 Coríntios, no capítulo 14 da Epístola do Apóstolo Paulo, e versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aqui nós temos que as línguas, muito pelo contrário do que pensam alguns, não escandalizam os infiéis, mas é um sinal de Deus para os infiéis. E as profecias servem para edificação da igreja. O ser humano, ele necessita do toque da graça divina, da gratia elevante, como diz em latim, para que quando ouvir a palavra de Deus, veja, quando ele ouvir a palavra de Deus, sua consciência mortal se conecte com a unidade do conhecimento, o Logos divino, o Senhor Jesus. Ele detém todo o conhecimento. E através deste toque é que a palavra de Deus entra no coração do homem. Não é o simples proclamar das Escrituras. A Escritura proclamada, ou as Escrituras proclamadas, elas servem como caminho para que com o toque do Espírito Santo, com o toque da graça, esta pessoa tenha o seu entendimento destampado, as escamas lhe caiam dos olhos. É isso que está em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 17. Romanos 10,
e 17. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé vem pelo ouvir. Ou a fé, na minha tradução aqui, diz assim: a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela não vem simplesmente da audição, da leitura ou da proclamação da Escritura, mas a fé movida pela graça de Jesus Cristo capacita o homem para que ele possa decidir, crer naquilo que está ouvindo. De uma forma misteriosa que nós não conseguimos explicar. Deus soberanamente salva o homem. Ele, o homem, tem a possibilidade de escolher ou até rejeitar o Senhor Jesus. Como isso se dá? Como esse paradoxo se resolve? Isso nós não sabemos, é um mistério da salvação. Mas nós sabemos que, pela palavra de Deus, com o toque da graça, aquele que ouve, lhe se abre o entendimento para esta verdade tão gloriosa, que a igreja, na verdade, é baseada nas palavras de Jesus e em toda a palavra de Deus. Sigamos neste caminho até o dia da ressurreição, onde veremos o nosso Salvador, face a face, assim como Ele é, e seremos semelhantes a Ele. E então, nós nos ligaremos à unidade de todo o conhecimento, e para sempre e sempre, de eternidade em eternidade, passaremos conhecendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.